Olá, meus queridos amigos, estamos juntos mais uma vez com a mesa posta, na presença do Espírito Santo. Não é todo mundo que tem esse privilégio, hein? De poder sentar à mesa, tomar um café com o Espírito Santo, ouvir ao pé do ouvido as verdades celestiais do Senhor, ser consumido por essa verdade e apregoar o reino de Deus como carta viva na sua vida, no seu trabalho, aonde você está. Você pode ser um apregoador do ano aceitável do Senhor, do tempo que Jesus te chama. Vem para mim, porque tenho planos para a sua vida. Gente, no nosso Café Intimidade de hoje, eu vou conversar com o pastor Joel Domingues, da cidade de Brusque, da igreja Ágape. Ele vai contar um pouquinho desse ministério, aquilo que Deus tem feito de maneira tão terna, tão singela, tão especial na sua vida, na sua família e também na cidade de Brusque. Então, eu convido você para se sentar à mesa junto com a gente, junto com o Espírito Santo, e a gente conhecer um pouquinho mais de mais um ministério que Deus tem levantado nesta terra para levar a sua verdade. Você quer mandar alguma pergunta, alguma coisa pra gente? Tem o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também as nossas páginas no Facebook, onde você pode nos acompanhar e acompanhar tudo aquilo que está acontecendo aqui no Devocional Intimidade. Não quero demorar mais, porque a gente tem muita coisa especial para conversar nesta manhã no nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao nosso Café Intimidade de hoje. Pastor Joel Domingues, que bom ter o Senhor aqui com a gente. Amém. Para mim é uma alegria também, Mônica, estar aqui, viu? É muito bom estar aqui. Glória a Deus. Que bom, pastor, a gente poder... Eu acho inspirador quando homens e mulheres, entendendo o seu chamado, se movem. Não porque tem, mas porque são. E quando a gente tem uma chama dentro da gente, a gente tem que fazer ela ir para outras pessoas. Aconteceu assim com o senhor também? Aconteceu. Eu sou de origem evangélica, nasci no berço cristão, e nós aprendemos as primeiras letras, né, em casa, com os nossos pais, posteriormente também na igreja, né, e chegou um dia que eu tive que fazer uma escolha, né, vou viver a vida de empresário, a vida comercial, ou eu vou fazer a obra de Deus. E eu optei por fazer, preocupado, né, em multiplicar aquilo que o Senhor nos deu, até porque um dia vamos prestar contas a Ele, né, e essa chama, de fato, ela nunca se apagou, está cada dia mais acesa. Esse encargo que Deus coloca, porque eu creio assim, pastor, que nós temos uma cadeia cromossômica natural, mas eu creio que nós temos uma cadeia cromossômica espiritual. A gente vem marcado na nossa genética em Deus para cumprir o chamado dele nessa terra. E quando a gente tem, podemos ser bons empresários, podemos ser o que for, mas se Deus tem um chamado para você, para o campo pastoral, missionário, evangelístico, isso vai te consumir até que você cumpra esse chamado, não é mesmo? Sem dúvida. Eu tenho lembranças, Mônica, de escolas bíblicas dominicais, de quando eu tinha, creio eu, 5, 6 anos, talvez, não sei se mais novo que isso. Tenho lembrança de cultos domésticos que a minha mãe fazia conosco. Que maravilha. Né? Então, a palavra de Deus, ela é algo impressionante quando Deus te chama. É como, por exemplo, nós sabemos, né, na palavra de Deus, o chamado, por exemplo, né, de Jeremias, né, desde o ventre, né, nós sabemos que, de fato, é um chamado eterno, mas é uma coisa assim tão real, sabe? E tenho lembranças, por exemplo, de momentos, ainda na minha infância, do Espírito Santo me impactar. Eu me lembro uma certa vez, estava na casa da esposa do meu irmão, de um dos meus irmãos, né? E eu havia voltado da escola bíblica dominical e o Espírito Santo me tomou naquela manhã. Eu sentei embaixo de uma mangueira que tinha no quintal, estava com a harpa cristã na mão, né? Eu era um menino, eu não tinha, não sei se 13, 14 anos, e eu estava cantando e eu fui impactado de uma forma tão especial por Deus. Então, ao longo dos anos, né, isso que você colocou como DNA espiritual, é de fato uma realidade, né?
Deus vai assim escrevendo mesmo. dia após dia. E eu achei tão interessante algo que o pastor falou, que eu creio que para a nossa realidade atual se perdeu, mas em nome de Jesus, eu creio que todos nós como pastores, como homens, mulheres, mães, temos o objetivo e a missão de resgatar os cultos domésticos. Você foi marcado por Deus e você recebeu a sua base para o ministério, inclusive que hoje você desempenha dentro de casa. Sem dúvida. Mônica, eu morei no interior, tá? A minha casa, ela não tinha luz elétrica. Era uma casa feita de pau a pique. Não sei se você entende essa linguagem. Entendo, pastor. Eu tenho carinha de moça, mas já estou há alguns anos na terra já. A luz era lamparina, luz de lampião, né? Não se tinha chuveiro em casa. Minha mãe dava banho. Eu sou de uma família de 11 filhos. Eu sou o 7º. Olha só. Número da perfeição de Deus, hein? Olha só que lindo. E a minha mãe dava banho nos meninos, né? E tal, dava janta, colocava sentada à beira da cama, e ali ela, com dificuldade, ela pegava, por exemplo, a Bíblia, né? Com uma luz aqui, de lamparina aqui, ela lia e ia explicando para nós as histórias bíblicas. E isso foi o que nos abençoou por toda a vida. Ela foi muito feliz por isso. Ela pôde glorificar o Senhor. Ela viu resultados e Deus ainda tem feito isso depois que ela morreu. Ela já morreu já há uns 15 anos, né? E desde então, ela ainda tem colhido frutos ainda, né? Do que ela semeou. E foi uma semeadura de mãe natural, de mãe espiritual, que gerou em vocês pais espirituais para outras pessoas. Porque hoje vocês, aquilo que a mãe de vocês fez com vocês, aquilo que nossa mãe fez conosco, eu também tive essa felicidade de ter isso na minha casa, nós transportamos isso para outras pessoas, né? Eu creio que isso é a base de um chamado de eficaz no Senhor, a base que nós temos do nosso lar, da nossa família. Hoje você é um pai para muitas vidas em Deus. Sim, sabe que até hoje eu cito, e muitas vezes, assim, muitas oportunidades, a minha mãe como exemplo de vida. De fato, ela foi a maior referência para a minha vida. Né? Olha, não querendo mudar de assunto, mas se nós vivemos hoje um tempo tão difícil, né? Verdade. Com tanta violência, com tantos problemas, né? Porque a maioria dos jovens hoje não tem essa referência que nós tivemos. Né? Então é tão interessante aquelas coisas, aqueles princípios que nós aprendemos ali, né? Hoje a gente passa para a igreja, né? A gente tem discípulos, a gente escreve sobre isso, fala sobre isso. E a verdade não muda, né? Os princípios bíblicos, né, de família, os valores morais, os valores espirituais, eles são inegociáveis, eles não mudam. Né? O que falta hoje é exatamente essas referências. Né? E é isso. Tremendo que a gente ouvindo um mestre falar, porque o pastor com certeza tem um ministério realmente de ensino muito forte, né? A gente tem várias publicações que a gente já vai ver aqui daqui a pouco. A gente acaba mergulhando num lugar profundo. Eu acho tão tremendo isso, porque o pastor falando isso eu imaginei. Princípios que foram pregados de forma tão genuína, tão simples, mas que se perpetuam por toda uma eternidade, né? E hoje, claro, tem toda uma caminhada já de mais de 30 anos, né? De ministério, né? O pastor estava falando aqui. E hoje tem a Igreja Ágape. Primeira coisa que eu queria perguntar, por que Ágape? Então, a Igreja Ágape não é o nosso primeiro ministério, né? Nós temos uma origem assembleana, a minha família era assembleana. Lá no início da história, né, os meus avós se converteram na igreja presbiteriana, mas depois se tornaram pentecostais. Né? Então a nossa origem é esta. Né? Mas
chegou um determinado momento que Deus nos deu uma orientação para estar começando um trabalho, né? Um trabalho novo juntamente com outras pessoas, né? Estivemos nesse trabalho por 12 anos e depois, em 2001, por um chamado específico de Deus, algo que foi muito difícil a gente optar por fazer, por obedecer, né? Não difícil porque nós tínhamos medo da missão, mas difícil porque não queríamos sair do ninho, pra, né? Arrumar problemas, né? já ali com 12 anos de experiência. Aquela zona de conforto, né? E nós então começamos a Igreja Evangélica Ágape. E quando nós estávamos trabalhando, né, para formar esse novo ministério, porque na verdade o que nós inauguramos não foi uma igreja, um salão de culto. Nós inauguramos um ministério, essa foi a visão que Deus deu, né, o Ministério Ágape. E nós estávamos orando a Deus, pensando, né, como é que nós vamos colocar um nome? Tem que ter um nome, né? Que nome que a gente coloca? Eu sempre fui assim de defender que igreja deve se chamar igreja. Com certeza. Né? E tal, e tá, igreja, e orando a Deus, pensando no nome, no outro, e eu fui visitar um pastor, muito amigo, e nós estávamos sentados à mesa, como estamos aqui, né, conversando das coisas de Deus e tal, sobre a igreja, aquele projeto, aquela visão que Deus estava nos dando, né, havia dado para abrir também aquilo que seria o ministério. E ele virou para mim, né, cheio do Espírito Santo, e falou: o nome dessa igreja será Igreja Ágape. Olha, eu levei um susto assim, né? E Deus nos surpreende, né? Quando vem assim. E eu, na verdade, Mônica, eu não tinha nem pensado, mas nem passado perto. E eu vi que aquilo de fato era uma resposta de Deus. Com certeza. Então, por isso que chama Ágape. E Ágape é o amor genuíno de Deus, né? É, aquele amor tremendo de Deus, incondicional, né? O amor incondicional. E aí depois, então, eu fui, de fato, buscar o sentido da palavra, né? Lá no original, estudamos e oramos e vimos, não, realmente, isso é algo de Deus. Interessante esse negócio de nome, né? Nós temos na Bíblia que os nomes, né, eles sempre representavam o que, de fato, os personagens bíblicos foram na história bíblica, né? Falava da identidade. Da identidade deles. E Ágape é a identidade desse ministério. É impressionante como se cumpre isso. Que tremendo, né, pastor? Realmente. E a gente vai acompanhar até no próximo bloco algumas fotos e vocês vão ver que... a impressão que eu tive quando eu olhei as fotos é que aquele lugar realmente é um ninho de amor de Deus. É um lugar onde as pessoas... Já começa pelo pastor Joel, né? Um homem sorridente, um homem light, tranquilo, abençoado. Então eu tenho certeza que ao ver as fotos as pessoas vão ter a mesma impressão que eu tive. Então, gente, não sai daí, são 30 segundinhos e a gente já volta para continuar esse bate-papo especial com o pastor Joel.